seja, tem que estar limpo, tem que estar cheiroso, tem que estar bem arrumado. Havia um Deus entre eles. Tem dia que a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, a gente... Fala, cristãos! Eu sou Adilor Júnior e esse é mais um podcast Vida de Cristão. Seja bem-vindo aqui novamente. Nós vamos estar gravando o podcast de hoje com um assunto muito legal, um assunto que aí tem surtido muitas discussões entre as igrejas, entre as pessoas, a respeito dos levitas. Nós vamos falar sobre levitas hoje, o que é o levita, a função dele e o porquê ele é tão importante para Deus e para o meio cristão, tá? Mas antes de você ouvir o podcast, assistir e a gente aqui compartilhar um pouco do nosso conhecimento, curte o podcast, se inscreve no nosso canal no YouTube, se inscreve lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, enfim, onde você estiver assistindo, tem na Amazon também. Agora nós estamos alimentando o nosso Instagram com alguns conteúdos, claro, um conteúdo mais leve, mais tranquilo, até a gente pegar a prática do Instagram e fazer algo bem legal, algo bacana para que venha surtir um efeito maior na sua vida e na vida das pessoas que estão assistindo e ouvindo. Ativa o alarme, o sininho, né? Para que você possa sempre receber conteúdos. Quando sair o episódio novo, já cai para você lá, você pode assistir, tá bom? Essa semana eu fiquei ruim, estou ainda um pouco ruim, estou gripado, mas hoje eu vou gravar o podcast, estou gravando aqui já. A minha garganta, a minha voz ainda não está muito boa, por isso que eu atrasei um pouquinho o podcast essa semana, tá? Entre outros fatores também, às vezes atrasa um pouco, mas nós vamos sempre estar colocando aqui o conteúdo para que você possa aprender, para que você possa estar cada vez mais perto da presença do Senhor, vamos dizer assim, né? Nós queremos estar mais perto do Senhor. E para isso nós precisamos aprender dele, sobre ele, o porquê de acontecer as coisas, o porquê dele ter deixado a Bíblia, enfim, todo o manual, toda a história que a gente tem aprendido ao longo desses 2000 anos, né, logo após Jesus, ao longo desses anos todos, e a gente ainda está esperando a volta do Senhor Jesus e eu acredito que vai ser breve. Mas até lá, nós estamos pregando a palavra, nós estamos cumprindo o ID. E hoje é mais um ID, tá bom? Vamos lá, já pedi para você curtir, já pedi para você compartilhar. Nós vamos entrar então no texto. Eu vou ler vários textos aqui, mas para que você possa entender o contexto, né? Não vou pegar só um versículo hoje, mas eu tenho que ler o contexto para que você entenda o que está acontecendo. Aqui nós vamos ler no livro de Números, no capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos do capítulo 1. Eu quero que você preste muita atenção, porque aqui foi o momento em que Deus pediu para Moisés numerar as tribos de Israel, numerar os povos. E aí olha o que vai acontecer quando chega na tribo de Levi, que são os levitas. Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho e sobre todos os seus vasos e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus vasos, e eles o administrarão, e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. E quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas o armarão. E o estranho que se chegar, ou seja, aquele que não for da tribo de Levi, alguém que não for o chamado, né, não tiver o chamado, esse morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel, pelo que os levitas terão o cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Então nós vamos
ver aqui que os levitas foram separados e eles eram encarregados de estar cuidando do tabernáculo do Senhor, que era ali, naquela época, era o templo, vamos dizer assim, que era o templo de Deus, era o tabernáculo, era onde o Senhor se apresentava e conversava com Israel. Esse tabernáculo, que era a lei, que eram os momentos ali em que Deus falava com o povo, era algo muito importante porque se tratava da presença de Deus. E não poderiam ser qualquer pessoa para cuidar. Então Deus separa a tribo de Levi para cuidar do seu tabernáculo, para cuidar da sua presença. Isso, trazendo para os dias de hoje, é justamente quando você está dentro da igreja e você é um levita, ou você vê os levitas lá trabalhando, o levita, ele é encarregado de cuidar da presença de Deus dentro da igreja. Então é ele quem faz com que tudo aconteça ali de uma forma unida, de uma forma harmoniosa, para que a presença de Deus se mantenha naquele lugar. Ou seja, sem os levitas, a presença de Deus não permanece. E quando eu digo levita, só para explicar, não estou dizendo somente dos músicos, tá? Eu estou dizendo daqueles que cuidam da igreja, daqueles que são os diáconos, os presbíteros, os obreiros, todos aqueles que cuidam do templo do Senhor, que cuidam do tabernáculo, para que a presença do Senhor esteja ali. Ou seja, tem que estar limpo, tem que estar cheiroso, tem que estar bem arrumado, tem que ter água fresca para o povo beber, porque o povo cristão tem sede. Tem que estar bem climatizado. Se tiver muito calor, o pessoal não gosta, então o pessoal cuida do clima. Agora as igrejas todas, a maioria tem ar-condicionado. Então tem que ter ali uma cadeira confortável para a pessoa sentar e querer ficar ali, permanecer ali por mais tempo. Tem que ter um som bom, né? Porque se você entra num templo, aquele som horrível, rachado, ou faz uns barulhos estranhos, ninguém gosta de ouvir esse tipo de som. As pessoas querem um som mais natural, mais gostoso. Então tem que ter música boa, porque nosso ouvido não é pinico, né? É um ditado popular. Nosso ouvido gosta de ouvir coisas boas e, de repente, se a banda não estiver tocando bem, se o Ministério de Louvor não estiver adorando corretamente, a gente sai correndo, né? Nós podemos até permanecer ali fisicamente, mas nosso espírito está longe, porque o que a gente está ouvindo não agrada. Tem que ter louvores com letras boas, tá? Para que a gente sinta o mover do Senhor. Tem que ter a palavra, o alimento, tem que ter a oração. Então é um conjunto, é uma harmonia. Todos os levitas estão trabalhando para que isso aconteça de uma forma harmoniosa, para que a presença do Senhor chegue. Primeiro, tem que chamar a atenção de Deus. Os levitas, eles têm que chamar a atenção de Deus. Como? Com a organização, com o preparo, com a dedicação. Se preparou, dedicou, Deus olha, está chamando minha atenção. Então eu vou descer ali para ver o que está acontecendo. E aí nós vamos atrair a presença do Senhor. Atraiu a presença do Senhor, agora eu tenho que fazer com que ele fique, né? Porque às vezes é aquele negócio, Deus só veio, deu uma olhada, não gostei, vai embora. Mas não, Deus veio, olhou, olha, aqui tá legal, tá organizado, tá bonito, tem palavra, tem louvor, tem ordem. Deixa eu ver o que tem mais, deixa eu ver o que esse povo vai apresentar. E é claro, a igreja, as pessoas, as ovelhas que estão no banco não são os levitas. Elas são ovelhas, elas vieram para adorar, elas vieram para cultuar. Assim como em Israel só tinha uma nação ali, uma tribo que era encarregada disso, que era a tribo de Levi. As outras tribos estavam ali para acompanhar o que os levitas iriam fazer. Então, dependendo do que o levita fizesse, todas as outras tribos iriam acompanhar. Se fizesse algo errado, todo mundo estava ali perdido, né? Todo mundo ia fazer coisa errada também, Deus não ia se agradar. Então a importância do trabalho do levita era levada muito a sério e até hoje é levado muito a sério. Sem o levita não há a presença de Deus. Eu quero que você entenda isso. O levita, ele tem que ter a responsabilidade de trazer a presença de Deus. Já entendeu isso? Já compreendeu? Acredito que está bem claro. A própria Bíblia diz isso, né? Que Deus separou os levitas para isso.
mas nós vamos continuar aqui no nosso raciocínio. Eu vou pegar aqui, o próximo texto vai dizer assim, Números ainda no capítulo 2, versículo 17 em diante. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. Se você ler aqui o capítulo 2 e o capítulo 1 de Números, você vai ver que a tribo de Levi ficou no meio das outras tribos, dos exércitos. Então tinha de Ruben, de Judá, tinha a de Simeão, cada tribo estava ali, eles estavam, eu acredito que num círculo, né? Num círculo, ou ali um losango, não sei, mas eles estavam ao derredor e a tribo de Levi estava no meio. A tribo de Levi, ela estava no meio porque não era uma tribo de guerra, não era uma tribo de luta, a tribo de Levi era uma tribo de adoração, era uma tribo de cuidado, era uma tribo de delicadeza com as coisas do Senhor, com as coisas de Deus. E o restante das tribos, as outras 11 tribos, estavam no derredor. Fazendo o quê? Por que as tribos estavam no derredor e a tribo de Levi estava no meio? A tribo de Levi precisava ser protegida, eles não eram guerreiros. Por que eu estou explicando isso para você? Porque dentro da igreja, os levitas, eles não são guerreiros. Os levitas, eles são cuidadores da presença do Senhor, cuidadores da casa de Deus, do louvor, da adoração de Deus. Quem são os guerreiros dentro da igreja? É você que é a ovelha, é você que está sentado no banco, você que tem que ajudar a guerrear. Como? Intercedendo pelo ministério de louvor, ministério de diácono, ministério de obreiros. Eles estão ali para te servir, para servir você com a presença do Senhor. Eles não estão ali para servir você com coisas físicas somente, mas principalmente com a presença de Deus, do próprio Deus, a presença do Espírito Santo na sua vida. Então, as ovelhas, o povo cristão, ele é encarregado de estar, sim, buscando, intercedendo pelos ministérios da igreja, orando pelos ministérios da igreja. Não deixe somente para o círculo de oração orar pela igreja, pelo ministério. Não deixe somente o pastor orar ou a pastora orar. Não é somente uma incumbência da liderança estar protegendo espiritualmente o ministério, a igreja. Isso é função das ovelhas. Isso é função de todos que estão ali congregando, né? Você já sabe que há uma guerra espiritual. E se você não interceder, como é que os levitas vão conseguir trazer a presença de Deus para você? É claro que o levita ele se consagra, os diáconos se consagram, os presbíteros, os obreiros, o pastor se consagra para trazer um melhor conteúdo para você, para trazer a melhor palavra, trazer o melhor louvor. Tem dias de ensaio, tem muito estudo, tem dias de preparo, tem escola bíblica dominical, tem muita coisa que os pastores, a liderança está se preparando ali, tem a administração da igreja, que sempre tem que estar ali fazendo com que o dinheiro seja bem administrado, bem aplicado. Tem muita coisa acontecendo dentro da igreja. Só que somente os levitas se consagrando é complicado. Por quê? Porque eles precisam de proteção. Eles não são guerreiros. E como é que eles vão lutar enquanto eles estão adorando, enquanto eles estão trazendo a presença de Deus? Você está entendendo isso? Por isso que Deus fez com que esse cuidado todo nas tribos recaísse somente sobre a tribo de Levi. É claro que cada tribo tinha a sua função, mas a tribo de Levi ela necessitava ser protegida. Ela necessitava de cuidados especiais, porque sem a presença de Deus não há vitória. Olha que forte. Se a tribo de Levi não fizesse com que a presença de Deus estivesse no meio deles, não haveria vitória. O Senhor não estaria com o povo de Israel, não tendo Deus como o centro de tudo, não tinha como eles vencerem, não tinha como eles marcharem, não tinha como eles ir para lugar nenhum. E aí você imagina essa situação. Deus no centro, que era a tribo de Levi, e as outras tribos marchando, não tinha como não ter vitória.
Por isso que os povos ao redor tremiam quando falava do exército de Israel, porque havia um Deus entre eles. Olha que forte isso. Deus estava no meio do povo de Israel. Então, os povos, os exércitos que iam enfrentar Israel, eles tremiam porque eles não tinham um Deus com eles não tinham nenhum Deus, mas Israel tinha o Deus deles que andava entre eles. Olha só, Deus andava no meio do povo através dos levitas. E nós vamos continuar aqui para que esse assunto fique mais aprofundado ainda. E aí, no capítulo 3, versículos 5 ao 12, vai dizer assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os vasos da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, de entre os filhos de Israel, lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. E aí, isso é muito profundo. O próprio Deus diz que os levitas pertencem a Ele. Os levitas são dele e de mais ninguém. Deus separou os levitas para ele fazer com que os milagres, as maravilhas acontecessem através dos levitas. Os levitas, naquela época, era a boca de Deus para o povo de Israel. E hoje é da mesma forma. Hoje é da mesma forma. Os levitas é a boca do Senhor para a igreja. É a boca do Senhor aqui na terra. Os levitas são encarregados de estudar, de aprender, de cantar, de adorar e passar isso para o povo, e passar isso para a igreja. Sem os levitas não há presença de Deus, porque Deus tomou eles para si. A própria palavra fala aqui que Deus separou os levitas para ele. Se é separado para ele, então os levitas vão falar coisas de quem? De Deus. Os levitas vão falar coisas de Deus para você, para mim, para a igreja. Então, a importância do levita, ela é levada muito a sério. E para quem ainda não entendeu isso dentro do meio cristão, ainda está muito atrasado e provavelmente você não está sendo abençoado porque você ainda não entendeu que você tem que proteger um levita. Isso também é muito forte. Ajude a proteger os levitas em oração, em jejum, em consagração. Ajuda, quando ele está pregando ou quando ele está cantando, bate palma, se a sua igreja tem costume de bater palma. Ajude dando um glória a Deus, dando um aleluia, porque isso incentiva ele a continuar buscando. Já falei isso em outros podcasts, isso incentiva o levita a continuar se consagrando. A pior situação para um levita é quando ele se consagra, ele se entrega e ele chega no altar, ou ele vai cantar, ou ele vai adorar, ou ele está servindo ali como um obreiro, e as pessoas não o reconhecem, as pessoas não glorificam, as pessoas não entendem, não dão a devida atenção, devida honra, como Paulo fala, né? A devida honra aos servos do Senhor. E quando você não dá essa honra aos levitas, quando você não honra a vida de uma pessoa que está ali à frente todos os dias e traz uma mensagem linda, maravilhosa e canta um louvor lindo, maravilhoso, você não está glorificando ao Senhor. Porque os levitas foram separados para Deus e eles falam, cantam e fazem a vontade de Deus. E se você não está glorificando isso, quer dizer que você não está de acordo com aquilo que Deus está fazendo. Isso é muito sério. E se você não aprova um levita no que ele tem feito, você não está aprovando Deus. E se você não está aprovando Deus, inconscientemente você está dizendo que
Deus não é perfeito, o que Deus está fazendo não está sendo legal para você. Isso é muito forte, é muito sério, porque se você não glorifica a Deus, a própria palavra fala que houve pessoas que não glorificaram a Deus e morreram por não dar a glória devida ao Senhor. Eu vou pôr esse versículo aqui para vocês verem. É claro que é um versículo, vocês têm que entender o contexto. Mas, em relação ao levita, um levita, quando ele é levantado, pelo menos na onde eu congrego, na minha igreja, na Nova Aliança, quando você é levantado lá, vai tempo. Eu demorei 3 anos para me tornar um levita. 3 anos eu fiquei no banco, 3 anos a minha pastora me conhecendo, sabendo quem eu sou, se realmente eu poderia estar à frente de um ministério, estar ajudando, até que eu fui chamado. Mas há um tempo de preparo, há uma confirmação de Deus, não é qualquer pessoa que vai poder entrar e sair, a não ser que na igreja seja uma bagunça, né? Não tem a ordem, não tem a organização, aí entra qualquer um, sai qualquer um, não. Tem que ter o momento certo, tem oração, o pastor vai estar orando, o diácono vai estar orando, até ter a confirmação, olha, pode chamar fulano. Então, muitas vezes você vai se apresentar na tua igreja, para os seus líderes, olha, eu sei fazer isso, eu sei fazer aquilo, eu quero fazer. E às vezes você não vai ser chamado, não é porque você não é capaz, mas é porque há um tempo de consagração, há um tempo de preparo. Quando Deus fala para Moisés separar os levitas, houve um tempo de consagração. Se você continuar lendo aí Números, você vai ver que os levitas tinham que se consagrar. E não era qualquer levita. O levita tinha que ser homem reto, uma pessoa reta, uma pessoa que não fosse dada a bebidas, que não fosse uma pessoa má, que dirigisse bem a sua família. O levita tinha que ser alguém que tinha bom testemunho. Então tem muitas regrinhas que o próprio Deus colocou para que o levita seja alguém que dê testemunho de Deus, que é alguém que seja limpo, puro, aí, entre aspas, né? Uma pessoa bem-sucedida, vamos dizer, espiritualmente e fisicamente ali. Quando eu digo fisicamente, eu digo no olhar das outras pessoas, né? Vamos dizer assim, diante da sociedade, o status diante da sociedade, diante das pessoas, seja um status limpo, puro, tá? Onde as pessoas olham e falam, não tem nada contra essa pessoa, então ela poderia ser um levita, ela poderia estar servindo a Deus. Então, os levitas, eles tinham um peso muito grande em cima deles, porque eles tinham os olhares das 11 tribos em cima deles. Por que os levitas foram separados para carregar a presença de Deus, para ter a presença de Deus? Peraí. Então todo mundo estava olhando a vida do levita, todo mundo estava olhando para ele. Só que quando eles entenderam que era uma ordem de Deus, então os olhares mudaram. Aqueles olhares que antes eram olhares de suspeita, de dúvida, de a qualquer momento eu pego alguma coisa errada, agora passa a ser um olhar de cuidado. Opa, tenho que cuidar da menina dos olhos de Deus. Eu tenho que cuidar da presença de Deus. Espera aí, opa, cuidar, proteger, defender, lutar, interceder. Eu tenho que... Deixa eu ver aqui. Eu tenho que cuidar da presença de Deus, para que a presença de Deus esteja comigo, porque eu quero vitória. Eu quero vencer, eu quero ir para a guerra, eu quero vitória. Espera aí, eu tenho que cuidar da presença de Deus, que são os levitas. Então os olhares mudaram, as tribos entenderam quem era a tribo de Levi, quem eram os levitas, entenderam a importância deles e começaram a cuidar. A gente tem que cuidar na igreja também dos levitas. Não estou dizendo isso porque eu quero ser cuidado, estou dizendo isso porque a palavra diz. Eu sou um levita, mas eu estou aqui também ajudando, ensinando. E é claro, como eu disse no início, fiquei gripado, estive ruim, estou tomando remédio ainda, estou me cuidando, estou melhorando, mas e se eu não estivesse me cuidando? E se eu não estivesse me guardando aqui, cuidando da minha saúde? Talvez eu não estaria gravando o podcast. Eu não sei se a enfermidade é para a morte, a gente não sabe qual é o nosso dia, e aí? Então a gente tem que entender que o cuidado não... É claro, eu estou falando de cuidado aqui de saúde, mas não é só o cuidado da saúde física, é o cuidado da saúde espiritual. Porque tem dias, meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs, tem dia que a gente está muito desanimado. Tem dia que a gente é ser humano, a gente tem sentimentos, a gente às vezes está com o corpo ruim,
Sabe aqueles dias que a gente acorda e não queria fazer nada, trabalhar, a gente não queria nem sair de casa? Pois é, os levitas também têm esses dias, tá? Os levitas não são de ferro, os levitas também têm sentimentos. A gente também conversa em casa, a gente também conversa no trabalho, a gente tem coisas que às vezes não nos agrada e nos entristece. Levita também entra em depressão, levita também fica angustiado, levita também tem dúvida, levita sangra. Então, os levitas, eles precisam de cuidados espirituais também. Intercessores, orem, não precisa falar, tô orando por você, só ora, porque Deus vai ver que você está intercedendo, Deus vai cuidar do seu levita. Se ele te traz um louvor maravilhoso, se o levita te traz uma palavra maravilhosa, cuida do seu levita, cuida das pessoas que estão cuidando da atmosfera da igreja, da harmonia da igreja, para que você tenha palavras abençoadas e sempre aconteça um milagre na sua vida, né? Se hoje eu sou um levita que tem abençoado a sua vida, pode orar por mim, eu vou agradecer muito, não tem problema, eu aceito as orações, cuida de mim também espiritualmente. Nós somos encarregados de trazer a presença de Deus para vocês. Nós vamos fazer isso sempre da melhor forma possível, nos consagrando, nos doando totalmente a palavra do Senhor, a vontade de Deus. Mais um versículo e aí a gente já vai caminhando para o final. Toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Aqui é Números 3:45, a gente finaliza com isso. E aí, mais uma vez, o Senhor falando que tudo que o levita tem e pertence a ele. Então, tudo que o levita conquistar é de Deus. A família do levita é de Deus, o carro, casa, aí o emprego, tudo que o levita tem pertence a Deus, porque o levita é de Deus. Então, tudo que o levita tem é Deus quem dá. Mas eu te falo algo. Se você quer ser levita só para ter a presença de Deus, aí também tem um porém. Nem todos os levitas têm a presença de Deus, nem todos os levitas conseguem trazer a presença de Deus. Por quê? Tem levitas que às vezes não está preparado. Às vezes ele é chamado, mas precisa de uma preparação, precisa ali de um tempo de consagração para que ele esteja de acordo com a vontade do Pai. E nem sempre o levita está afim de pagar alguns preços. Por isso que você vê muita gente entrando e saindo do ministério. É levita que não está preparado, é levita que não tem maturidade espiritual, que ainda está engatinhando no seu chamado. Isso é normal acontecer. Já aconteceu comigo, já vi acontecer com muita gente. É normal acontecer a infância com os levitas. Ainda o levita é pequeno, não tem uma mente aberta, não tem um coração quebrantado, então acaba que dificultando a presença do Senhor. Por isso, eu te digo que ore pelos levitas, busque, se consagre pelos levitas e abençoe a vida dos levitas. Hoje eu tenho a minha pastora, tenho o meu pastor, tenho o presbítero, tenho os diáconos, os obreiros que cuidam lá da igreja e eu agradeço muito a Deus porque sempre quando eu chego lá tá tudo limpinho, tá tudo bonitinho e eu posso fazer a vontade de Deus, aquilo que Ele toca no meu coração, sem me preocupar se vai ter cadeira, se o chão tá limpo, se vai ter palavra no final, então eu posso adorar ao Senhor com o meu melhor. Porque eu sei que lá tem pessoas compromissadas com o seu chamado. Isso é muito forte. Eu confio que hoje, por exemplo, vai ter um culto de adoração na igreja. Eu tenho certeza que todo mundo já está com a sua responsabilidade cumprida, todo mundo numa hora dessas já deve estar lendo, se consagrando, ensaiando, para que a noite saia tudo bonito, fique tudo lindo, maravilhoso e que nós venhamos a conseguir trazer a presença de Deus para dentro da igreja. É isso, irmãos, é isso que tem que acontecer. Se cada um fizer a sua parte, fizer bem feito, da maneira correta, nós vamos conseguir sempre ter a presença de Deus. Volto a dizer, sem levitas não tem presença de Deus, sem presença de Deus não tem vitória, sem vitória a gente não consegue sair do lugar.
Portanto, se você está numa igreja, se você está num lugar onde tem muita luta, você não tem vitória, você não consegue andar na sua carreira profissional, com a sua família, na sua vida espiritual, provavelmente a grande parte dessa responsabilidade aí, dessa culpa, vamos dizer assim, é dos levitas, que não estão conseguindo trazer a presença de Deus. E é claro, tem o outro lado também. Às vezes os levitas estão trazendo a presença de Deus, mas você está com o coração duro. Então tem essas duas opções aí, tá bom? Às vezes a presença de Deus vem, todo mundo, você olha do lado, tem um glorificando, tem um adorando, mas você está ali sem nada, vazio. Provavelmente na sua vida esteja acontecendo ali uma mornidão, ou você realmente está frio, você não está conseguindo sentir a presença de Deus. Então você tem que analisar, são os levitas ou sou eu? Mas, se você está sendo tocado pelos levitas, dê glória a Deus, se mantenha ali, honre os levitas com o que você pode honrar, com o que você pode fazer, assim como os levitas tinham que honrar que Arão e seus filhos, né, foi separado para servir Arão e estar junto com Arão ali. Arão era o sacerdote, assim também existe o sacerdote dentro da igreja, existem os pastores. Vamos honrar nossos levitas, vamos honrar nossos líderes. Eles precisam de ajuda, eles não são super-homens nem super-mulheres, eles precisam de oração, eles precisam de abraço, eles precisam de aperto de mão, eles precisam que você chame para uma pizza, que você chame para um churrasco, que você chame para um aniversário. Eles também são seres humanos, eles necessitam também de relacionamento. Nós vivemos num mundo onde nós precisamos de relacionamento com o próximo. E somente assim a gente vai conseguir viver a vontade do Senhor, amando ao próximo, estando perto, estando adorando a Ele juntos, como igreja, como família cristã. Deus abençoe vocês e até o próximo podcast. Tchau!